Você já ouviu falar em soft skills? Bom, soft skills, caso você nunca tenha ouvido falar, são habilidades que não são técnicas. Não são habilidades que você aprende num curso de graduação, por exemplo. São habilidades mais pessoais, emocionais e de relacionamentos interpessoais. Esse conceito de soft skill é um conceito que já está bastante disseminado em organizações muito grandes ou dentro da área da tecnologia da informação. Mas dentro da psicologia eu percebo que pouco se fala sobre soft skills que profissionais da própria psicologia precisam ter. Então o vídeo de hoje é nesse sentido. Eu vou falar sobre as 8 principais habilidades que não nos são ensinadas tão bem na graduação e que eu acho que fazem total diferença para que um profissional se dê bem dentro da psicologia, independente do campo de atuação que ele escolha trabalhar. Existem 2 tipos de habilidades, né? Para quem não sabe, né? Skills é habilidades em inglês. Existem as hard skills e as soft skills. Quais são as hard skills? Por exemplo, utilizando o caso de profissionais da psicologia, especificamente de profissionais que atendem no consultório. Quando você estuda uma abordagem terapêutica, os aspectos teóricos dela, vamos pegar a psicanálise. Você aprende sobre o que é o inconsciente, o que é o sistema topográfico da personalidade, você aprende sobre a questão das pulsões, mecanismos de defesa, a questão de transferência e contra-transferência. Todos esses são conceitos muito teóricos da teoria psicodinâmica, da teoria psicanalítica. Quando você vai para a terapia cognitivo-comportamental, você escuta sobre o modelo cognitivo de Beck, você escuta sobre crenças, pensamentos automáticos, distorções cognitivas, e eu já falei sobre quase todas essas questões aqui no canal. Se você colocar Pedro Psicólogo mais um desses temas, provavelmente você vai achar. Mas existem também as soft skills, que são, por exemplo, capacidades de interagir com outra pessoa, trabalhar em grupo, desenvolver liderança. Essas habilidades, elas muitas vezes são do temperamento, da personalidade de uma pessoa, mas também podem ser desenvolvidas. O problema é que o curso de psicologia ele está muito mais focado em te ensinar a hard skill, né? As habilidades mais teóricas, as questões mais técnicas da profissão. Eu tô há 7 anos praticamente atendendo no consultório e trabalhando em outras áreas da psicologia e eu consegui identificar 8 habilidades que a graduação não me ensinou tanto quanto talvez deveria ter me ensinado e que foram fundamentais que eu desenvolvesse para eu conseguir obter melhores êxitos na carreira. Hoje eu vou falar sobre as 8 principais. E sem perder tempo, eu queria te dizer que a principal delas, sem sombra de dúvidas, é a comunicação. Não importa se você é alguém que trabalha em consultório, trabalha em hospital, trabalha no sistema de ensino ou trabalha no Sistema Único de Saúde, não importa. Não importa nem se você é de outra área profissional, se você não é um profissional da psicologia. Saber se comunicar é extremamente importante. Na nossa profissão é mais ainda porque basicamente é com isso que a gente trabalha. Com comunicação. Então, se você é um profissional do consultório, você precisa aprender a se comunicar com o seu paciente. Se você é um profissional de empresas, você precisa aprender a se comunicar com os funcionários da empresa. Se você é um profissional que dá aulas, você precisa aprender a se comunicar com seus alunos. E é através da comunicação que a gente ganha o respeito, a confiança e a autoridade para nos posicionarmos dentro dos diferentes ambientes de trabalho que a gente atua. Eu considero que ter um canal no YouTube me rendeu um ganho intangível, ou melhor, um ganho não financeiro muito importante, que foi basicamente a melhora na minha capacidade de comunicação. Eu acho que, de modo geral, eu sempre fui bem na comunicação, eu sempre fui um bom orador, mas sem sombra de dúvidas o canal do YouTube me fez ser melhor porque me colocou constantemente de frente para uma câmera e para falar com inúmeras pessoas que me assistem semana após semana. Comunicação é uma habilidade treinável. Eu sei que você muitas vezes fica com medo ou pode ficar com medo caso você seja um estudante ou até mesmo um profissional formado na psicologia e seja uma pessoa mais introvertida, mais tímida, né, que não fala tanto, mas eu queria te dizer o seguinte:
seguinte, você não precisa também ser a pessoa mais falante do recinto, você não precisa ser aquele cara que sabe falar sobre todo e qualquer assunto, mas você precisa realmente se expor mais se você quiser ser um profissional que obtém melhores resultados na tua profissão. E quando eu falo resultados, eu não falo apenas resultados financeiros, porque eu acho que resultado financeiro é apenas a consequência de bom trabalho. Mas se você quiser realmente tratar melhor teus pacientes, ser um melhor analista de RH, ser um melhor professor, você precisa saber se comunicar. A faculdade de psicologia até nos ajuda com isso um pouco, à medida que nós fazemos trabalhos em grupo, à medida que nós temos que apresentar seminários, mas eu acho que não é suficiente. Então, muitas vezes será necessário que você procure um curso de oratória ou simplesmente treine no espelho. Fique falando consigo mesmo, fazendo o que nós chamamos de roleplay, né? Interpretando um papel, tentando de alguma maneira se expor mais. Cria uma rede social, fala sobre um tema aqui no YouTube que você se interessa. Não necessariamente precisa já ser com um tema de psicologia. Fala sobre alguma coisa que você domina. Eu te garanto que a tua comunicação vai melhorar bastante. Essa é uma soft skill essencial para profissionais da psicologia. Antes da próxima soft skill, deixa eu te fazer um pedido. Eu estou entregando esse material que eu sei que é de qualidade, que eu senti muita falta quando eu estava na faculdade ou quando eu tinha acabado de me formar. E eu estou entregando de forma gratuita. Então, por favor, deixa o teu like, deixa um comentário. Isso me incentiva demais a continuar produzindo esses vídeos, a continuar gastando horas do meu tempo para entregar esse material para vocês. E não custa nada, então deixa o like, deixa um comentáriozinho que vai ser um ótimo incentivo. A segunda soft skill que eu queria trazer para vocês é criatividade. A criatividade muitas vezes é relacionada só a profissões midiáticas ou profissões artísticas, mas o que muitas pessoas não entendem é que a psicoterapia pode ser considerada também uma forma de arte. Você precisa ter uma criatividade bacana para usar de algumas técnicas psicoterapêuticas para tratar do teu paciente. Não importa muito se você vai atender por uma abordagem diretiva como a TCC ou não diretiva como a abordagem centrada no cliente ou a abordagem rogeriana, né? Você vai precisar ter uma certa criatividade para utilizar os pressupostos teóricos no consultório, para entender o ambiente, para entender as demandas terapêuticas e intervir no momento certo. Então isso requer criatividade. Se você quiser também ser um profissional autônomo, você vai precisar ter criatividade para produzir conteúdo na internet. Você vai precisar ter criatividade para pensar sobre temas relevantes, para ser uma pessoa que agregue valor com o conteúdo que você espalha nas redes sociais. Tudo isso requer criatividade. E criatividade, tal como comunicação, é uma capacidade treinável. À medida que você vai se estimulando a produzir artigos, textos, posts, você vai percebendo que essa capacidade vai melhorando e você vai tendo mais ideias e tal. O canal já tem mais de 150 vídeos. Eu acho que já tá batendo 160 ou tem um pouco mais do que isso, eu não me recordo exatamente. Mas o ponto é, depois de falar tanto sobre psicologia, vai ficando um pouco mais difícil achar novos conteúdos. Mas hoje também existem inúmeras ferramentas, inúmeras inteligências artificiais para te ajudar a pensar em temas, a pensar em exercer da tua criatividade. Mas o ponto é, seja a nível operacional, no sentido de você atender um paciente no consultório, ou um estudante dentro de uma escola, ou sei lá, um funcionário dentro do contexto de gestão de pessoas, você precisa ser um profissional criativo. E a criatividade é algo que você pode estar estimulando à medida que você vai realizando tarefas. A terceira soft skill que eu acho muito importante você dominar é uma certa gestão de redes sociais. Hoje a gente sabe que não só o profissional da psicologia, mas profissional autônomo de modo geral, ele precisa estar produzindo conteúdo relevante para a vida das pessoas se ele quiser ser mais conhecido e obter mais clientes. Então você precisa, por exemplo, entender um pouquinho de edição. Você não precisa necessariamente ser um super editor de vídeos ou de imagem, mas é bom que você saiba mexer num Adobe Premiere, saiba mexer num Photoshop, um Canva,
para produzir artigos, para produzir imagens, para produzir posts e, eventualmente, depois que você já tem um número bom de clientes, né, independente da área que você trabalha, aí você pode terceirizar esse serviço, aí você pode contar com uma pessoa que trabalha especificamente com isso. Mas até para você poder opinar nas edições dos teus vídeos, nas edições dos teus posts do Instagram, eu acho que é importante você dominar minimamente bem alguns aplicativos e programas de edição de foto e vídeo. Então isso é muito importante, mas usar da escrita para atrair novos pacientes é muito importante também, o que muitas pessoas chamam de copy, né? Você saber escrever de modo a alcançar a dor de potenciais pacientes, de potenciais alunos, isso também é legal. Você ter uma linha editorial para produzir conteúdo de forma estratégica nas redes sociais, tudo isso é muito importante e são questões que, mais uma vez, a graduação de psicologia não ensina. Então você pode estar pesquisando, você pode estar se atentando a essas questões, porque já existe muito material gratuito e pago na internet para que você complemente a tua formação profissional com essas habilidades. A quarta soft skill muito importante também é a questão da escuta ativa. Hoje em dia, a maioria das pessoas elas não querem realmente escutar. Elas só esperam um momento para falar. Elas esperam porque querem ser educadas, mas no fundo elas estão loucas para rebater, para colocar o ponto delas. Escuta ativa é você verdadeiramente parar para escutar aquela pessoa. Escutar quais são as queixas, quais são os problemas, o que aquela pessoa está passando. Isso para um profissional da psicologia é uma condição inegociável, sabe? Porque é através da escuta ativa que você vai conseguir fornecer um ótimo serviço para o teu paciente, para o teu cliente, para o teu aluno. Você precisa realmente se importar com o que as pessoas te falam. Você precisa estabelecer essa capacidade de escutar atentamente e realmente colocando a sua atenção às informações que você recebe. É muito mais do que ouvir, sabe? É escutar atentamente, de forma ativa e pensando em possibilidades de lidar com os problemas daquela pessoa, impossibilidades de atender às demandas daquela pessoa. Isso envolve muito um processo de empatia que tem a ver com a escuta ativa, né? De você conseguir se colocar no lugar do outro, que é também uma questão fundamental para profissionais da psicologia, mas eu diria que a escuta ativa, ela é talvez um dos maiores pilares do trabalho de profissionais de psicologia, principalmente voltados à área da saúde, porque faz com que a gente entenda aquilo que nós precisamos realmente fazer no nosso trabalho. Então, é uma outra soft skill que muitas vezes você não aprende tanto na graduação. A quinta soft skill que eu queria trazer para você é a resiliência. Só que quando as pessoas falavam para mim sobre resiliência, elas falavam sempre no sentido de sermos resilientes em termos de resultados financeiros da nossa jornada profissional. Elas falavam: Pedro, no início a profissão da psicologia é muito difícil, até você conseguir ser conhecido, você se tornar uma referência numa determinada área, leva muito tempo e tal, então você precisa ter resiliência. E sim, pessoal, a resiliência também serve para isso. Você realmente precisa entender que algumas coisas levam tempo, que nada vem tão fácil. Essas pessoas que prometem resultados milagrosos, miraculosos em pouquíssimo tempo, via de regra, são farsantes. A gente precisa ser resiliente para ver o fruto do nosso trabalho acontecer. Para eu estar aqui no YouTube depois de quase 3 anos ainda produzindo vídeo, foi necessário ser resiliente. Para eu ter o número de pacientes que eu tenho hoje no consultório, foi necessário ser resiliente. Então a resiliência, ela realmente serve para essas questões. Mas ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais necessária do que apenas para a questão da jornada profissional. Ela é necessária também para quando você está atendendo um paciente e esse paciente não está evoluindo como você gostaria, você continuar ali prestando o serviço para ele, ser resiliente e respeitar o processo dele. Entender que nem todo paciente vai evoluir tão rápido como você gostaria que ele evoluísse. Ela é necessária para você que de repente trabalha numa empresa e quer estabelecer ou implementar um projeto de gestão de pessoas e aquele projeto não vai tão bem de início. Aquele projeto não tem tanta receptividade dos outros funcionários da empresa. Ela é importante para você que trabalha numa escola
escola e que gostaria de mudar alguns processos de trabalho naquela escola, pensando em promover maior saúde mental para os estudantes, e muitas vezes você empaca, né, ou bate de frente com questões institucionais que dificultam que as mudanças ocorram. Então, a resiliência, ela não é só importante no sentido de você se tornar um profissional de referência e ganhar mais. A resiliência é muito importante também para que, quando as coisas não estejam acontecendo da forma como você gostaria durante o teu trabalho, você não desista e acha que está só enxugando gelo ou que está fazendo um trabalho sem muito propósito. Seja resiliente e eu garanto a você que o resultado virá. Se você pretende trabalhar como profissional autônomo, especificamente como psicoterapeuta, psicólogo clínico e tudo mais, é importante que você também desenvolva capacidade de negociação, capacidade de precificação e tudo mais. Eu fiz um vídeo recentemente, eu vou deixar nesse card para vocês assistirem, que é falando sobre quanto ganha um psicólogo, uma psicóloga. E no vídeo eu falava, né, que basicamente, no que tange a psicologia clínica, especificamente, o que ia definir o salário seria quanto as pessoas estariam dispostas a pagar pelo seu serviço. Então não existe muito bem uma métrica, na real até existe, né, que é a tabela de honorários que eu deixo no vídeo, mas não existe algo especificamente jurídico ou legal que impossibilite você de cobrar salários enormes. Mas muitas pessoas têm dificuldade de colocar preços minimamente justos, não é nem esses preços absurdos, porque elas acham que o trabalho que elas fornecem não é tão bom o suficiente, ou sei lá, elas não confiam tanto no trabalho delas. Elas até acham que o trabalho delas é bom o suficiente, mas elas acham que se elas colocarem um preço muito alto ou um preço justo, as pessoas não vão pagar. Isso é muito comum, principalmente quando você está no início da carreira. Então, desenvolver a capacidade de negociação, de valorização do teu trabalho, de valorização da tua hora, é uma soft skill que, mais uma vez, você não vai aprender na faculdade. Se você é recém-formado, se você está se formando, você já sabe disso. A faculdade não te ensina a precificar a tua hora. Então essa é uma outra capacidade que você vai precisar aprender e desenvolver ao longo do tempo. A sétima soft skill muito importante é a organização. E quando eu falo organização, eu quero dizer autodisciplina, autogestão, gerenciamento do tempo. Quando você é um profissional da psicologia, se você trabalha de carteira assinada, você tem ali o teu período de trabalho, o teu expediente de trabalho. Você bate o ponto e tal. Mas se você é um profissional que pretende trabalhar como clínico, você não vai ser um profissional de carteira assinada, muito provavelmente. A não ser que você seja conveniado a um plano de saúde ou trabalhe numa policlínica. É muito fácil você não conseguir gerenciar teu tempo direito, porque você não vai ter um chefe para dizer quantas horas você vai precisar trabalhar. Você vai precisar ter muito gerenciamento do tempo, muito autodisciplina, muito autogestão para saber que em determinados momentos do seu dia você vai precisar estar trabalhando. Isso é algo muito comum das pessoas se queixarem desde que as grandes empresas adotaram um sistema híbrido de trabalho, em que parte do tempo as pessoas vão para o escritório, né, e parte do tempo as pessoas trabalham de casa. Trabalhar de casa é muito difícil na maior parte do tempo, porque a gente compete com várias outras coisas, como a Netflix que está ali esperando pela gente, aquela cama para a gente tirar um cochilo. Então é muito importante que você saiba que teu tempo de trabalho não pode se resumir apenas às sessões quando você atende. Você também tem que trabalhar quando você estiver evoluindo os teus pacientes no prontuário. Você também tem que trabalhar quando você estiver estudando para produzir algum conteúdo na internet, ou quando você estiver buscando se aprimorar cada vez mais, fazendo uma pós-graduação ou um curso capacitante. Enfim, então essa autogerência, esse gerenciamento do teu tempo, de que você tem horas a serem cumpridas, é mais dificultado quando você é um autônomo, mas isso é uma soft skill que você também precisa desenvolver e nem sempre é fácil. A oitava e última soft skill, na minha concepção, é muito importante também, é uma das mais importantes, que é, eu vou chamar, tá? Eu não sei se existe um outro nome para isso, eu deveria ter pesquisado, mas enfim, eu vou chamar de humildade profissional, que é basicamente você estar sempre disposto a aprender novas coisas e também sempre estar pedindo feedback das pessoas que são alvo do teu serviço. Isso
transcende a psicologia clínica. Isso serve para qualquer área da psicologia. É muito comum, quando você alcança um certo patamar profissional, você se acomodar um pouco, você parar de estudar, você parar de se aprimorar, de descobrir novas técnicas, mas você pode ser uma pessoa que está se formando agora, ou você pode ser um pós-doc. Se você parar de aprender novas habilidades, parar de se desenvolver, você vai ficar para trás. Não tem para onde correr. Nós somos chamados a constantemente estarmos nos aprimorando e aprendendo novas habilidades, incrementando com aquilo que a gente já sabe. Isso vai nos deixando sempre num padrão de excelência que vai certamente produzir bons resultados profissionais para nós. Da mesma forma, pedir feedback. A gente precisa sempre estar perguntando para o nosso paciente, para o nosso aluno, para aquela pessoa que usou os nossos serviços, que foi atendida por nós, o que ela achou, se nós podemos melhorar, se ela está satisfeita com aquilo que nós entregamos, porque isso vai te trazer sempre um senso do que você pode estar falhando e do que você já está fazendo de bom. Então, essa percepção, essa autoanálise profissional, ela é muito gerada pelo feedback que você obtém das pessoas que você fornece seu serviço. E isso vai para qualquer pessoa, não importa se você está na graduação ainda ou se você tem mais tempo de formado do que eu. Seja uma pessoa que cultiva constantemente a humildade profissional. Você pode saber muito, mas você tem muito mais a aprender. Essas habilidades que eu passei para vocês hoje, elas vão ajudar com que você se conecte com seus pacientes, gere valor na vida das pessoas e consiga angariar mais clientes caso você seja um profissional autônomo. E olha, essas habilidades, elas transcendem qualquer campo da psicologia, sabe? Tipo assim, não é só da clínica, do hospital, da jurídica, não importa a área que você almeja ou que você já esteja trabalhando. Se você conseguir alcançar essas 8 habilidades, essas 8 soft skills, eu tenho certeza que você vai ver a tua carreira alavancar cada dia mais. Gostou do vídeo? Deixa o like e a gente se vê na próxima semana.